Pessoal, agora que nós já sabemos como funciona um fundo de investimentos, o que é um fundo de investimento, qual é a lógica de constituir um fundo de investimento, chegou a hora de nós entendermos, de nós prestarmos atenção nos prestadores de serviços. Lembra no vídeo introdutório deste módulo, nós destacamos que para aquela estrutura funcionar adequadamente, para emitir cota, captar recursos e utilizar os recursos captados para investir em ativos financeiros, é necessária uma série de prestadores de serviços. Estes prestadores de serviços, em troca do trabalho prestado, eles vão ganhar a taxinha de administração. Lembra, Eduardo? Pois bem, agora, neste videozinho, nós vamos entender quem são e quais são as funções, as atribuições de cada um destes prestadores de serviços. Então vamos lá? Usando os nossos slides. Antes, até aqui, a gente entendeu como funciona um fundo de investimentos. Nós entendemos que um fundo de investimentos é uma estrutura que emite um valor mobiliário. Veja, a cota é considerado um valor mobiliário. Por isso, lá na prova, se perguntarem quem é que fiscaliza os fundos de investimentos? A CVM. E lembra que a CVM, além de fiscalizar, ela também vai disciplinar o funcionamento dos fundos. Por exemplo, a instrução, o normativo que normatiza o funcionamento dos fundos de investimentos é a instrução número 555. Essa instrução é da CVM. Ela fiscaliza e ela vai normatizar o funcionamento dos fundos de investimentos. Fundo de investimentos, então, vai emitir a cota, vai captar recursos e os recursos captados vão ser aplicados em ativos financeiros e, dependendo dos ativos financeiros nos quais o fundo aplica, ele vai ser classificado como fundo de investimento renda fixa, fundo de investimento cambial, fundo de investimento multimercado e, como nós vimos nos vídeos anteriores, usamos como exemplo, fundo de investimento em ações. Bueno. Mas para essa estrutura funcionar de modo adequado, para ela funcionar estruturalmente conforme as regras que estão lá no regulamento do fundo, é preciso de gente por trás dessa estrutura. A estrutura não vai funcionar por vontade e obra divina. Eu preciso de prestadores de serviços por trás. E é aí que entra o nosso administrador, o distribuidor, o gestor e o custodiante. Eles são os prestadores de serviços dos fundos de investimento. São eles que tocam a estrutura, que permitem que o fundo de investimentos funcione de maneira adequada. Para a prova, pelo menos uma questãozinha de prova vai focar em um desses prestadores de serviços. E vai ser bem acessível a questão. Por quê? Eu tenho 4 prestadores de serviços, mas 3 deles, o distribuidor, o gestor e o custodiante, eles são prestadores de serviços específicos. Como assim prestador de serviços específicos? Eles são especializados em uma só atribuição. Todo o resto, toda a burocracia do fundo, todo o contato com o cotista, quem vai fazer vai ser o administrador. O administrador é uma espécie de síndico do fundo de investimento. Ele vai tratar de toda a burocracia, de todo o dia a dia da papelada do fundo. Olha só. E o fundo começa, inclusive, lá, primeira questãozinha factível na minha prova, quem é que cria o fundo? Quem é que constitui o fundo de investimentos? O fundo de investimento ele é constituído pelo administrador. Mas, Eduardo, quem pode ser o administrador? Banco, um banco de investimento, um banco múltiplo com carteira de investimento, uma corretora ou uma distribuidora. Pensa um banco múltiplo XPTO. O banco múltiplo XPTO, pensando em como ele vai aumentar a lucratividade da instituição financeira, ele resolve prestar serviço. E lembra que fundo de investimentos é uma prestação de serviço ao investidor. Quando o investidor aplica num fundo de investimentos, ele está aplicando na estrutura e está pagando um percentualzinho de taxa de administração pelo serviço que ele está tendo acesso.
Então, esse prestador de serviço, a partir de agora, a gente vai chamar de administrador. Ele vai ser responsável pela constituição do fundo. Ele vai criar o fundo. E qual é o objetivo dele quando ele cria o fundo? O objetivo do Banco XPTO, do teu banco aí, do Itaú, do Santander, do Bradescão, da XP, enfim, do Banco do Brasil, da Caixa, é criar esse fundo de investimento e depois vender cotas para os investidores, captar dinheiro e cobrar a taxa de administração. Lembra que esses prestadores de serviços vão ganhar dinheiro através da taxa de administração cobrada. Lembra a taxa de administração de 1% sobre o patrimônio líquido. Então, lá na prova, a taxa de administração serve para remunerar os prestadores de serviços. Ela é expressa como percentual ao ano e ela incide sobre o patrimônio líquido. Pois bem, então o administrador vai ser o responsável por constituir o fundo. É muito difícil constituir um fundo de investimento, Eduardo? Não, barbada. Para constituir o fundo de investimentos, o administrador vai lá escrever o regulamento. Olha só, quem escreve o regulamento é o administrador. Vai cadastrar o fundo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Lembra, cada fundo de investimento tem um CNPJ próprio. Ele é segregado do banco. Uma coisa é o CNPJ do Banco XPTO. Outra coisa é o fundo de investimento. São segregados juridicamente em termos de patrimônio. Os patrimônios não se comunicam. Logo, se o banco quebrar, quebrou. O fundo continua existindo. Bacana? E uma série de outros documentos. Vai mandar isso tudo para onde? Para quem é que fiscaliza os fundos? Isso, para a CVM. A CVM vai analisar o fundo e vai conceder o registro, questão de prova e vida. Lembra, o fato da CVM conceder registro para um fundo de investimentos não é um atestado de qualidade do fundo. Ela não está fazendo juízo de valor, dizendo que o fundo é bom ou não é bom, aplique, não aplique. Não, ela só está dizendo que a priori as regras contidas lá na instrução número 555 estão sendo satisfeitas, certo? A CVM, ela não se responsabiliza, inclusive pela veracidade das informações. Ou seja, todo o risco acaba vindo para o investidor, certo? Esse é um ponto que a gente tem que ficar bastante atento. Então, fundo de investimento constituído, registro na CVM, tudo pronto. A partir do momento que o fundo está constituído, começa o processo que a gente vai chamar de processo de distribuição. Vamos por partes. O primeiro start é a constituição do fundo. Eu tenho que constituir o fundo legalmente e conseguir o aval do fiscalizador, que é a CVM. A partir desse momento, o fundo está constituído. O segundo passo é o processo de distribuição. E neste processo de distribuição é que talvez você vá trabalhar bastante. O processo de distribuição, ele envolve todo o processo de convencimento do investidor, do potencial cotista. Então você que está na agência, quando recebe um investidor e oferece para ele um determinado fundo de investimentos, você está participando do processo de distribuição, está fazendo parte lá enquanto empregado da instituição financeira do processo de distribuição das cotas do fundo de investimentos. Eduardo, eu posso oferecer qualquer cota de fundo para qualquer investidor? Lembra, olha só, o distribuidor do fundo de investimento de qualquer outro produto, exceto caderneta de poupança, que é mamão com açúcar, né? Lembra que nesse processo de distribuição, tu tem que fazer o famoso suitability. O que é o suitability, Eduardo? É um xingamento? Não, o suitability é o processo de verificação. Você vai ter que verificar se aquele produto que você está distribuindo, que você está oferecendo, é ou não adequado ao perfil do investidor. Tu tem que casar, tu tem que verificar, é teu dever
Lá no módulo de ética a gente vai ver com um pouco mais de profundidade, mas de antemão já fique claro, é teu dever, enquanto participante do processo de distribuição, verificar se o produto é ou não adequado ao perfil de risco do investidor. Esse é um processo que a gente chama de maneira chique de suitability. Então, o distribuidor, qual é a função, a atribuição do distribuidor? É entrar em contato com o investidor e oferecer as cotas. Ponto. Essa é a atribuição do distribuidor, ele é um vendedor. Mas lembra que dentro da atribuição de distribuir, de vender as cotas aos investidores, existe a necessidade de verificar a adequação do produto ao perfil do investidor. Esse processo a gente chama de suitability. Aqui vale a pena destacar o seguinte, 3 pontos. Imagina que um determinado investidor sentou na tua frente e ele se recusou, ele não quer preencher o API. Não quero preencher o API, que é a análise do perfil do investidor. Ou então que o API que ele preencheu está desatualizado. Lembra? O prazo máximo para eu fazer uma atualização é de 24 meses. Ou terceira hipótese, que o produto não é adequado. Não é adequado. Tá, Eduardo, o que está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte. Imagina que no processo de distribuição, você, trabalhando como distribuidor, se defrontou com uma destas 3 hipóteses. Primeira hipótese, o cliente ranzinza resolveu não preencher o API. Segunda hipótese, está desatualizado, você pediu para ele preencher novamente, ele falou, não, minha filha, não quero preencher. E terceira hipótese, ele preencheu, deu que ele é conservador, mas mesmo assim ele, por conta e risco dele, quer investir. O que você faz? Bom, o cliente, ele tem um poder. Mesmo que eu não tenha informações suficientes, esteja desatualizado, ou eu tenha verificado um descasamento, não seja adequado àquele produto, o cliente ele pode sim fazer um investimento. Mas lembra, para fins de prova e para a vida, se houver uma destas 3 hipóteses, falta de informação, não quis preencher o API. Segundo ponto, desatualização. E terceiro ponto, descasamento, não adequação, é função do distribuidor. Primeiro, alertar que uma dessas 3 hipóteses estão ocorrendo. E segundo e principal, exigir uma declaração expressa de que o investidor ele foi alertado de que não há informações, está desatualizado, no produto não é adequado e que ele, investidor, está ciente disso e que mesmo assim ele quer fazer um investimento. Importante, bastante importante esses 3 pontos. Bacana! Então vamos supor que o investidor estava enquadrado, todo bonitinho, aplicou dinheiro no fundo. Lembra que esse investidor, antes da primeira aplicação, ele tem que assinar um termo chamado termo de adesão. Termo de adesão. Bacana, o investidor assinou o termo de adesão. Nesse termo de adesão, o investidor ele declara que ele teve acesso ao inteiro conteúdo do regulamento e da lâmina, se for o caso, e que ele está ciente dos riscos que ele vai correr. Isso tudo é no processo de distribuição. Veja como o processo de distribuição ele é cheio de formalidades, principalmente na primeira aplicação, quando o investidor ele tem que ter acesso ao regulamento e tem que entender como o fundo funciona através do regulamento, quais são os riscos que ele vai correr. E ele tem que deixar escrito que ele teve ciência desses riscos através do termo de adesão. Então, olha só, já demos 2 passos bem importantes. O primeiro passo, de responsabilidade do administrador, que foi a constituição do fundo de investimentos. O segundo passo, bastante importante, que é o processo de distribuição,
quando o prestador de serviço, que a gente chama de distribuidor, entra em contato com o investidor para convencê-lo a investir dentro do fundo de investimentos, claro, sempre respeitando a adequação do produto. E o terceiro passo? O terceiro passo vai ficar a cargo do nosso amigo gestor. O gestor de investimentos é que vai pegar o dinheiro que efetivamente foi aplicado no fundo e olha qual a única função do nosso amigo. A função do gestor vai ser aplicar os ativos financeiros. Ele vai ser o responsável por escolher os ativos financeiros que vão fazer parte do fundo de investimento. Claro, sempre respeitando o que está no regulamento, mais precisamente na política de investimentos. O gestor vai gerir os recursos. Ele vai pegar o regulamento, vai ver quais ativos ele pode comprar, vai ver a política de investimentos do fundo de investimentos, vai olhar para o mercado financeiro e vai ver quais são os melhores ativos. Se for um fundo de ações, por exemplo, ele vai olhar o mercado financeiro, vai ver as projeções, as melhores ações são A, B, C e D. Vai lá na bolsa, compra as ações A, B, C e D. Este é o trabalho do gestor. Sempre que tem aplicações, o gestor pega o dinheiro que está entrando no fundo e compra ativos financeiros. Tá, Eduardo, e se for um fundo aberto e as pessoas resgatarem os recursos? Quando houver resgate, o que o gestor vai fazer? Vai pegar os ativos do fundo, vai vender, transformar em dinheiro para que o resgate seja pago. Parece bobinho, mas lá na prova cai e a gente tem que ficar bem esperto quanto a isso. E o nosso quarto prestador de serviços que a gente precisa ter atenção é o nosso custodiante. Um fundo de investimentos, olha só, ele vai ter um custodiante. O custodiante, ele vai fazer a custódia. Lembra lá da tia custódia que nos dá um abraço apertado? O custodiante, ele faz a guarda dos ativos financeiros. Ele vai custodiar os ativos financeiros. Antigamente, a custódia era uma custódia física. Quando tinha ações físicas, títulos físicos, o custodiante ele guardava fisicamente os ativos. Tinha um cofre lá, ele guardava os ativos lá, bonitinho, protegia. Hoje, esse custodiante ele é muito mais um verificador. Por exemplo, imagina que o gestor disse que comprou 100 ações da Petrobras, por R$20. O que o custodiante vai fazer? Faz parte da função de guardar os ativos financeiros, verificar se de fato houve a compra de 100 ações da Petrobras e principalmente se de fato foi pago o valor de R$20. Então essa guarda que ele faz é muito mais uma verificação do que qualquer outra coisa. Então veja, olha só, como eu disse no início do vídeo, eu tenho 3 prestadores de serviços que são especializados. O distribuidor especializado na venda dos ativos financeiros, na venda das cotas aos investidores. O gestor ele é especializado na aplicação dos ativos financeiros. E o custodiante ele é especializado na guarda dos ativos financeiros. Todo o resto, todas as outras atribuições para um fundo de investimentos funcionar adequadamente é de responsabilidade do nosso administrador. O administrador ele vai ser o responsável pela constituição do fundo, é ele que cria o fundo, como nós vimos no início. Ele também vai ser o responsável legal perante a CVM. Como assim? Quem responde legalmente pelo fundo de investimentos perante a CVM é o administrador. Ele é o responsável legal pelo fundo de investimentos. Ele, administrador, também vai ser o responsável pela divulgação de informação. Como assim? O cotista, quando quiser qualquer informação sobre o fundo, o valor da cota, o valor do patrimônio líquido, os documentos do fundo, quem vai repassar, quem vai divulgar essas informações ao cotista é o administrador. Tá aí o distribuidor. O distribuidor entra em contato com o investidor, com o potencial cotista, lá no início da operação. Depois que o investidor aportou recursos dentro do fundo e virou de fato um cotista, o negócio dele, a conversa dele passa a ser com o administrador. É o administrador que vai divulgar as informações para os cotistas. Valor da cota, patrimônio líquido, ato ou fato relevante. Quem divulga estas informações é o administrador.
E como nós vamos ver no penúltimo vídeo deste módulo, vai ser o administrador o responsável pelo recolhimento do imposto de renda e o IOF, se houver, na fonte. Então, prova, tudo que não for vender as cotas, não for escolher os ativos financeiros e não for guardar os ativos financeiros, não pensa duas vezes, é o administrador. Ele que é o responsável por essas quatro atribuições. Mas lembra, o administrador, assim como os outros prestadores de serviços, eles são, como o próprio nome sugere, prestadores de serviços. Eles não vão garantir nada. Então, lá na tua prova, muita atenção. Lembra que quando eu aplico num fundo de investimentos, não há nenhum tipo de garantia, não há nenhum tipo de promessa de rentabilidade, por exemplo. Por isso, o administrador, ele não caia nessa pegadinha. Não é função do administrador, ele não pode garantir ou prometer rentabilidade. Não há garantia de rentabilidade no fundo de investimentos. E não cabe ao administrador e a nenhum prestador de serviços ele não pode oferecer garantias contra perdas. Lembra, o fundo de investimento ele não tem nenhum tipo de garantia, nem do administrador, nem do fundo garantidor de crédito. É uma das coisas que eu deixo claro que eu, cotista, assino ter ciência lá através do termo de adesão. No fundo de investimentos, como eu brinco, é segura na mão de Deus e vai. Não tem promessa de rentabilidade e não tem nenhum tipo de mecanismo de garantia, nem oferecido pelo administrador e nem oferecido pelo fundo garantidor de crédito. Certo? O prestador de serviço ele apenas presta serviços para o fundo funcionar de maneira adequada. Não há nenhum tipo de garantia. E para terminarmos aqui, nós temos que ver o conceito de Chinese Wall, muralha da China ou barreira de informação. Que trem é esse, Eduardo? É um xingamento? Não. Pensa na seguinte hipótese. Dentro de uma instituição financeira grande, de um banco múltiplo grande, eu tenho várias áreas. Eu tenho a área lá que a gente chama de tesouraria. Imagina que eu tenho a tesouraria do banco XPTO e eu tenho a asset do banco XPTO. A asset, olha que nome bonito, eu trabalho numa asset, olha que coisa importante. Trabalhar numa asset nada mais é do que trabalhar cuidando do dinheiro dos outros. A asset ela vai fazer a gestão dos recursos de terceiros. Recursos de terceiros. Como assim recursos de terceiros? Recursos que não pertencem à instituição financeira, pertencem a terceiros. Essa asset aqui, por exemplo, ela pode prestar serviço de gestão para os fundos de investimentos. E a tesouraria? Bom, a tesouraria ela vai cuidar do tesouro da instituição financeira. O que é ou quem são o tesouro da instituição financeira? O tesouro da instituição financeira são os recursos próprios da instituição, aquela grana que pertence de fato à instituição financeira. Então a tesouraria vai fazer a gestão dos recursos próprios, dos recursos próprios. Ah, bacana. Tá, Eduardo, e qual é o problema? Não pode ter essas duas áreas dentro do banco, de um banco múltiplo, por exemplo? Pode. Eu posso ter a tesouraria e eu posso ter a asset. Eu posso ter a tesouraria que cuida da gestão de recursos próprios e a asset que cuida da gestão de recursos de terceiros. No entanto, estas duas áreas devem estar segregadas.
Eu tenho que ter uma separação entre a gestão de recursos próprios e a gestão de recursos de terceiros. Mas por que eu tenho que segregar? Qual é o objetivo desta separação, desta segregação? O objetivo dessa separação, desta segregação, é evitar o conflito de interesses. O conflito de interesses. Evitar o conflito de interesses. Por que isso? Olha só, isso que eu vou dar como exemplo agora é um exemplo limite. Não estou dizendo que acontece ou que aconteceu em alguma instituição financeira brasileira, mas um exemplo limite. Imagina num exemplo limite, o banco XPTO, ele comprou uma debênture da empresa ABC. Então, a tesouraria comprou lá com recursos próprios uma debênture da empresa ABC. E ela ficou sabendo, pelo zum de mercado, que a empresa ABC vai quebrar. Ela vai falir. E se uma empresa vai falir, ela não vai conseguir pagar o credor, é ou não é? É. E quem perderia a grana? A tesouraria e, por conseguinte, a instituição financeira. Mas olha só o que pode acontecer. Olha o conflito de interesse que há. Como a tesouraria e a Asset pertencem ao mesmo banco, imagina que a tesouraria bate lá na Asset e fala: ô Asset, faz o seguinte, pega essa debênture aqui e compra essa debênture que hoje está na tesouraria e joga dentro de um fundo de investimento que tu faça a gestão. Porque aí, quando a empresa ABC der calote, quem é que perde? A Asset. Não! Quem vai perder são os cotistas do fundo de investimento que aplicam os seus recursos no fundo que a Asset faz a gestão. Isso aconteceu devido a um conflito de interesse provocado pela tesouraria e a Asset fazerem parte da mesma instituição financeira e ter um contato direto. Então, para evitar esse conflito de interesses, que poderia prejudicar a parte mais fraca da relação, que são os pobrezinhos dos cotistas que estão lá fora da estrutura, foi criado um conceito muito importante, muito provavelmente vai cair na tua prova, que a gente chama de Chinese Wall, ou muralha da China, ou barreira de informação. O Chinese Wall, mais especificamente, lembra lá, Chinese Wall, muralha da China, serve para quê? Para separar, para segregar a gestão de recursos próprios da gestão de recursos de terceiros. O objetivo desta separação, desta segregação, é evitar o conflito de interesse. Evitar que a situação ali, limite, que eu destaquei, possa ocorrer. Então, muito atenção na tua prova para o conceito de Chinese Wall, é muito, muito importante. E lembra, os prestadores de serviços que estão por trás da estrutura são 4. O administrador, o distribuidor, o gestor e o custodiante. Distribuidor é um vendedor. Ele que entra em contato com o investidor com o objetivo de convencer o investidor a aplicar recursos dentro do fundo. O distribuidor fez a sua parte, haverá uma aplicação, os recursos que entram dentro do fundo serão aplicados em ativos financeiros. Quem vai pegar essa grana e aplicar em ativos financeiros, vai escolher os ativos financeiros? O gestor. E quem vai fazer a guarda dos ativos financeiros? O custodiante. E quem criou o fundo? Quem criou o fundo foi o administrador. Ele que escreveu o regulamento. Ah, Eduardo, é o administrador que escreve o regulamento? Sim. Por isso que o cotista, quando ele vai colocar a grana dele dentro do fundo, ele tem que assinar um termo de adesão. Olha só, um termo de adesão, deixando claro que ele está aderindo às regras que estão contidas no regulamento do fundo. Certinho? Há bastante questões sobre isso no nosso simulado do módulo. E claro, como sempre, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até o próximo vídeo.